Bem, muitas pessoas já chegaram a me perguntar no meu outro canal, né? Pra quem não sabe, eu tenho um outro canal aqui, um canal com mais de 1.000 inscritos sobre concursos públicos. E esse canal aqui é mais para opiniões soltas, assim, né? E eu tenho também o meu Instagram, e sigam, @podkelvin. Mas algumas pessoas já chegaram a me perguntar algumas vezes sobre o que é que eu achava da Red Pill, o movimento da Red Pill, né? Ou dos MGTOW aí. Bem, a minha visão sobre esse assunto, ela é uma visão conservadora. Mas até você dizer isso aqui é algo que poderá causar algumas confusões, porque um dos maiores divulgadores do movimento Red Pill brasileiro aqui é o Júnior Masters, né, do canal Submundo Intelectual. Inclusive, antigamente ele postava alguns conteúdos mais conservadores, assim, e hoje em dia ele só posta conteúdo de Red Pill, né? Em certo sentido, a Red Pill ela chega perto aí do conservadorismo porque nisso temos aí um movimento antifeminista que é conservador e o movimento Red Pill ele é um movimento essencialmente feminista. Esse movimento Red Pill ele foi propagado inicialmente aí, né, com a ajuda, muita difusão de um documentário aí. Se eu não me engano, o nome do documentário é Red Pill mesmo, né? Esse documentário ele mostra uma perspectiva ao contrário aí acerca dos sofrimentos que os homens ocasionalmente passam aí, né? E eu vi muitas coisas a esse respeito e posso garantir que grande parte do que o movimento Red Pill fala a respeito do que acontece com relação aos homens, com relação a alguns privilégios femininos, né? E sobre como o feminismo tem destruído aí não só as famílias, mas simplesmente a própria relação entre homens e mulheres, ou seja, não só o feminismo é uma questão de destruição das famílias, mas ele é uma questão de... Ele é, digamos, um braço armado da revolução com o objetivo de fazer ali a revolução sexual, ou seja, a liberação ali do sexo irrestrito, o que de certa forma afeta os homens, principalmente os homens que querem ter aí um relacionamento sério. Eu diria até que o feminismo ele não afeta os homens que querem viver também de forma desregrada, mas a questão do sexo livre afeta as mulheres de uma forma em que elas ganharam aí uma certa hipergamia, né? Eu tenho uma amiga que recentemente ela ficou solteira porque o namorado a traiu, né? E essa amiga, ela começou aí a sair com várias pessoas, né? Toda semana ela tem um ou dois contatinhos aí para sair, né? E isso é uma coisa que acontece, e isso é dito que nós vemos isso acontecer com muito mais facilidade aí com as mulheres do que com os homens, né? Ou seja, você pega um homem que está aí há 2, 3 anos, 4, 5 anos no relacionamento e ele é fiel, ele vai ter muito mais dificuldade para lidar com esse processo de separação de uma namorada ou de uma esposa, por exemplo, do que uma mulher, né? Então essa questão da hipergamia feminina ela é verdade, essa questão da destruição dos valores que veio aí do feminismo, ele é também um fato, né? Mas existem outros pontos aí, alguns pontos que eu quero comentar aqui no movimento Red Pill, em que eu meio que não concordo muito, né? E esses pontos aí, eles se chocam um pouco com a perspectiva conservadora, né? Primeiro, existe uma ideia aí que é difundida de que o homem ele deve ser sempre um macho alfa, né? E eu não discordo disso se você entender que macho alfa é um conceito, digamos, um conceito plástico e fluido, né? E que pode mudar conforme a circunstância, né? Em que o macho alfa, ele pode ser considerado alfa no seu ambiente particular. Por exemplo, um cara mais nerd, ele pode ser considerado o alfa daquele ambiente se ele for o cara mais inteligente, por exemplo, né? Enquanto que o cara mais bombado, ele vai ser considerado o alfa da academia se ele for mais bombado, né? Então, esse é um conceito que eu acredito ser um conceito plástico, né? Mas eu não vejo esse conceito ser difundido de forma tão plástica assim nos canais aí de Red Pill.
A Red Pill, na verdade, grande parte desse pensamento Red Pill, ele não é novo, não é um pensamento inovador. Grande parte é apenas uma cópia, digamos, feita em linha de montagem. Todos os vídeos, na verdade, são cópias feitas em linha de montagem de um pensador aí chamado... Eu não estou lembrando muito bem o nome dele, eu vou até dar uma pesquisada aqui. Foi um cara aí que escreveu um livro aí, cara. Eu vou rapidinho dar uma pesquisada aqui e eu trago para você. Lembrei. É o Nessaham Alita. Nessaham Alita, né? Eu dei uma lida assim no início do livro dele. Eu não li o livro por completo, né? Li alguns capítulos. E nós vemos ali que, primeiramente, o livro ele tem muitas influências ali schopenhauerianas e nietzschianas. Na verdade, essas influências elas são, digamos, explícitas se você considera que, digamos assim, boa parte desses movimentos de coaching atualmente, que se vendem como movimentos novos, por exemplo, como, sei lá, você pega lá o essencialismo ou minimalismo, né? Boa parte disso aí já está lá na Grécia Antiga. Se você pega, por exemplo, o epicuísmo, você pega o estoicismo, o que é que o pessoal faz? Eles reformulam os conceitos dessas filosofias antigas, né? Eles copiam esses conceitos e vão remodulando com uma cara nova, com roupagem nova, né? E vendem livros de autoajuda, né? O movimento Red Pill, ele não é puramente um livro, ou melhor, não é puramente um movimento de autoajuda. Na verdade, ele me parece ser muito mais um movimento, se ele for de autoajuda, mas ele é um movimento de autoajuda anti-autoajuda, né? Ou seja, ele é como se fosse aquele livro, né, chamado A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, em que o mote do livro é ser simplesmente uma espécie de autoajuda contra a autoajuda, né? Então, de certa forma, o movimento Red Pill ele é um movimento que ele se propõe como uma autoajuda contra as pessoas que se vendem a cursos de sedução barato aí, né? Até por isso eles têm aí uma tretinha com canais aí como Nerd Sedutor. Na verdade, eles não chegam a ter uma treta muito forte com os outros canais de sedução, até porque aparentemente os outros canais de sedução chegaram aí a aderir, né, a esse movimento Red Pill de forma... Eles foram percebendo que o mercado estava migrando muito para esse lado do movimento Red Pill e eles começaram a aderir, né? Então, poucos canais de sedução aí, né, como Manual do Homem Moderno, Nerd Sedutor, chegaram a se colocar contra o movimento Red Pill. Mas nós percebemos que há uma cisão, né, voltando aqui para a questão do conservadorismo e o movimento Red Pill. O conservadorismo, né, aqui eu não falo num conceito amplo aí, filosófico, né, Roger Scruton, Edmund Burke, não. Vou colocar o conservadorismo no conceito mais cultural aqui, né. O conservadorismo, o neoconservadorismo, né, geralmente aí, ele é um movimento que vai de encontro às pautas do movimento Red Pill. Mas percebemos que há uma cisão no que tange a compreensão da finalidade, né, do que você tem ali como... Qual seria o final aí? Qual seria a finalidade do ser humano aí, né? E eu vou até aqui repetir algo que o Guilherme Freire, que ele é um grande influenciador aí da direita, o que o Guilherme Freire falou em algum momento, numa live aí, foi o seguinte, né? O maior símbolo da masculinidade, na verdade, é a paternidade, né? E o movimento Red Pill e MGTOW muitas vezes chega a desprezar isso aí, né? Então, nesse sentido, quando ocorre essa cisão, eu entendo que o movimento Red Pill, apesar dele ter algumas confluências aí com o pensamento da direita conservadora, acredito que ele não chega a ser tão conservador e, em muitos casos, é até mesmo liberal. Liberal em que sentido? Liberal no sentido de, muitas vezes, ser até contra a ideia do casamento monogâmico, né? Ou até mesmo contra a ideia do casamento em si, né? Então, é nesse ponto que eu sou um pouco contra a ideia do movimento Red Pill, até porque, em certo sentido, né, você pode perceber que toda e qualquer figura conservadora, mais conservadora, e quanto mais essa figura conservadora for extrema, e ela seja aí propagada como modelo ao mesmo tempo de virilidade e ao mesmo tempo
de um casamento cristão monogâmico raiz ali, ela será criticada pelo movimento Red Pill, né? Tiramos aí, por exemplo, o Paulo Musi, né? Paulo Musi, ele tem um casamento ali com a Roberta de mais de 15 anos, aí, salvo engano, né? Mas o movimento Red Pill, ele faz questão de sempre ressuscitar uma questão ali, né, entre o Musi e a Roberta, de um namoro de muito tempo atrás, em que a Roberta supostamente deixou o Musi para voltar depois, só porque o Musi agora era shapeado rico, né? Então eles têm uma narrativa aí que eu não gosto muito desse tipo de narrativa, porque apesar de ela se encaixar em muitos casos, ela não é uma regra absoluta, ela não chega a ser uma lei da física aí. Então eles tentam usar essa narrativa para explicar toda e qualquer história que acontece aí, né? Então eles tentam encaixar a história que não se encaixa nessa narrativa deles, eles criticam, eles tentam usar de todo tipo de argumento para dizer que esse tipo de história não é verídica, não é verdadeira, né? E eu acredito que nisso o movimento Red Pill dá uma escorregada, né? Porque como explicar, digamos, caras como o Paulo Musi, que era um cara tímido, que era um cara ali que ele se preocupou ali, né, inicialmente no seu desenvolvimento pessoal, e ele tem hoje um relacionamento cristão, conservador ali, né, monogâmico, e um relacionamento que vai bem, que não há sinais aí de instabilidade no relacionamento dele, né. O relacionamento que a história do relacionamento, por exemplo, ela não bate muito bem com a narrativa Red Pill, por exemplo, porque a Roberta, ela, na verdade, era ela quem sustentava o Paulo Musi, ela que ganhava mais do que o Musi, na verdade, quando eles voltaram, né? Enquanto que o Musi, ele era apenas um residente de medicina ali, ele não ganhava tanto dinheiro naquela época, bem como vários outros fatores aí, né? Então, nós temos aí uma quebra no pensamento conservador e no movimento Red Pill, né? Existem confluências, mas existe também essa cisão, essa quebra, né? Eu gostaria até muitas vezes de tentar saber qual seria a opinião aí do Junior Master sobre isso, né? Nas antigas eu tinha mais contato com o Junior Master, mas hoje em dia ele está tão famoso aí que eu acho que é muito difícil conseguir uma resposta dele, alguma coisa desse sentido. Mas o que é que eu percebo, né? Eu sou contra ou a favor do movimento Red Pill? Na verdade, não é que eu seja contra, mas eu digo que ele não é uma lei, né? Ele é algo probabilístico. Se você seguir as diretrizes, né, as linhas gerais do pensamento Red Pill, você poderá ter digamos, algum índice de veracidade. Mas o ponto nevrálgico aqui é que o movimento Red Pill ele falha na sua finalidade para a vida, né? Sua finalidade para a vida deve ser você simplesmente se relacionar e não ter função aí reprodutiva, ou você ignorar a questão da paternidade, ignorar a construção de uma vida em comum, ou ignorar que existem pessoas que valem a pena, né? Então, isso são só algumas linhas de pensamento, mas eu poderia, digamos, aprofundar um pouco isso aqui em outros vídeos aí, né? Mas isso aqui é uma linha geral de por onde eu penso que vai esse movimento Red Pill, né?